Bom, nosso tema hoje vai ser comunicação corporal. Há um velho ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas quanto vale então a linguagem corporal? Durante uma conversa, as palavras que saem da sua boca estão longe de ser a única forma de comunicação. Podemos dizer que a linguagem corporal é uma forma de comunicação mais primitiva da nossa existência. A linguagem corporal está relacionada à comunicação não verbal, os sons. Ela aparece em nossa postura, nossos gestos, nossas expressões faciais, no movimento dos olhos e na proximidade que estamos de uma outra pessoa ao conversar com ela. É através da linguagem corporal, muitas vezes, que podemos identificar o real significado de uma mensagem. Pensando nesta informação, vamos assistir o vídeo e responder qual a história que o vídeo conta. Bom trabalho para vocês. Assista o vídeo, escute o áudio aí da explicação e aí vocês comentem para a gente aqui o que vocês viram no vídeo, o que a história conta, como que vocês se sentem assistindo a esse vídeo, se vocês já passaram, se vocês se percebem fazendo essa comunicação, né, o corpo de vocês fazendo essa comunicação não verbal, se vocês já tinham percebido. Acredito que sim, né, mas vamos ver o que a gente consegue instigar aí de vocês. Boa reflexão.
comunicação corporal. É pelos gestos dos olhos, pelo gesto da boca, da mão. E tem outros gestos também, né? O que eu entendi do vídeo é o seguinte: Charlie Chaplin, ele é vidraceiro. Então o que ele faz? Ele pede para o menino quebrar algumas vidraças para que ele tenha serviço para fazer. Quando aparece o guarda, né, o menino tenta enganar o guarda e acaba fugindo. E depois, mais tarde, o guarda vê o menino com o vidraceiro, né, que é o Charlie Chaplin. E aí ele vai correr atrás dos dois, né, e ele consegue fugir novamente. Eles combinam através de gestos, aí se combinaram lá para o menino ir quebrar o vidro, para ele ganhar um dinheirinho, aí jogava e saía correndo, aí ele encontrou o policial, viu ele jogou a pedrinha dele fora e saiu correndo e foi embora, tudo através de gestos. O gesto das palavras não são só as palavras, é o gesto do nosso corpo, do nosso braço, da nossa mão, é o gesto do nosso olho, da nossa boca, todo o corpo tem um movimento do gesto das palavras, porque há certos dias eu ia no médico, encontrei uma criança dentro do ônibus com a mãe, e eu não sabia que ele era uma criança que tinha um problema, né, sério, não falava nada, a mãe dele falou pra mim. Eu tava mastigando um chiclete e ele olhava muito pra minha boca. Aí eu perguntei pra mãe dele, será que ele quer o doce que eu tô comendo? Ela falou, deve ser, porque você mastigou, ele sabe. Então eu peguei o pirulito da minha bolsa e dei pra ele chupou o pirulito, bateu no olho e com muita alegria. Quando eu vejo um vídeo, eu me sinto feliz, porque se trata de uma comédia. Sinto nos comunicamos aos outras pessoas e conseguimos verificar uma linguagem que é corporal. Por exemplo, quando uma pessoa está triste, ou nós mesmos ficamos com o olhar para baixo. Por isso que eu entendi. No fim, de cabeça para baixo, a pessoa dá uma risada, a gente sente que a pessoa dá uma risada enorme no rosto. Super interessante que mesmo o vídeo não tendo uma palavra falada, né, nem escrita, a gente consegue perceber e entender o conteúdo da história, entender o que está sendo contado. E aí a gente percebe o quanto a comunicação vai muito além do que só falar, do que só mensagens, do que escrita, quanto é elaborado esse processo de comunicação e quanta coisa envolvida ao nosso redor. É a gente perceber também o quanto o nosso corpo transmite, né? O que a gente está transmitindo aí no mundo, na nossa convivência de grupo, na nossa sociedade, através dessas palavras não faladas, né? Através do silêncio. Em relação ao texto e o vídeo do Charlie Chaplin, o garoto, que foi passado no grupo, é um exemplo de como se comunicar com o outro, apenas com os gestos, sem usar a voz, sem usar a fala. É um vídeo maravilhoso, algumas pessoas já colocou que se refere ao Charlie Chaplin, o garoto sai quebrando os vidros, porque o Charlie Chaplin trabalha repondo os vidros e assim eles ganham um dinheiro. Situação bem precária de vida, mas com muita alegria, com muito bom humor. E se pensarmos em nós, em nosso corpo, nas nossas ações e reações do dia a dia, diante de alguma situação, também nos comunicamos com os nossos gestos. Sempre temos alguma reação, seja boa ou seja ruim, diante de alguma situação, que são percebidas na nossa fisionomia. O problema é que estamos sempre na correria, na agitação, que muitas situações passam despercebidas pela gente e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Tem algumas pessoas que reagem muito com as expressões do rosto, gesto, posição do corpo e talvez algumas reações nossas diante de alguma situação. Só vai entender e perceber as pessoas que são bastante observadoras, bastante atentas, ou pessoas que convivem com nós no nosso dia a dia. Mas eu mesmo conheço muita gente que me descreve assim diante de alguma situação, diante de alguma reação minha. Se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu estou chateada, incomodada. Pessoas que eu conheço do meu dia a dia que percebem. E depois chega, Gislaine, você tá bem? Não, eu tô bem. Mas essas pessoas sabem que às vezes eu não tô bem, ou eu tô bem, tô feliz. E a gente demonstra realmente com a nossa fisionomia, o nosso olhar, os nossos gestos. Pessoas que estudam o nosso movimento do corpo e aí sabem as nossas reações, no nosso sentar, numa entrevista que
que a gente faz, ele sabe diante da nossa reação, eles fazem toda uma avaliação, não só do que a gente escreve, do que a gente fala, mas do nosso corpo. Às vezes também eu observo, eu percebo, tento, não sou tão ligada a ficar observando, mas eu percebo de algumas pessoas, de meus familiares, a reação dele. Se a gente observar, a gente vai começar a perceber algumas reações das pessoas. É o que o filme traz pra gente, né? Ele sempre faz filmes, o Charlie Chaplin, em relação a não utilizar a voz, sempre com gestos, e você consegue descrever, você consegue assistir aquele vídeo, aquele filme todinho, como se ele estivesse falando. Só que a gente tem que estar muito atenta a todo tempo, observando, sem nenhuma distração. A gente vive na distração do mundo, do dia a dia, e a gente não percebe as coisas que ocorrem do nosso lado, no nosso dia a dia. Você já parou para pensar que todos os dias nós nos comunicamos? Em todos os momentos, de alguma forma, comunicamos algo a alguém, às vezes sem dizer nada, nem mesmo uma palavra. Quando alguém chega a um lugar e antes mesmo de falar, percebemos que essa pessoa está com um jeito meio triste. Já então, vamos perguntar: o que houve? Você está bem? Às vezes, mesmo sem dizer nada, as pessoas já sabem se você está triste, contente, com sono. Tudo isso faz parte da linguagem corporal, que é um componente muito importante nas nossas comunicações. Vamos então conversar sobre como se dá a nossa comunicação no dia a dia e como se dá a nossa linguagem corporal. Nós queremos sempre falar, comunicar algo a alguém, enviando diferentes mensagens que são transmitidas de diversas formas. Nós podemos usar o celular para enviar, por exemplo, e-mails, mensagens de texto, ou mesmo ligando e conversando com alguém. Nós podemos usar também o computador, enviando e-mails ou mesmo participando de uma videoconferência. Também podemos escrever uma carta e enviar por correio para alguém. Além disso, podemos usar a arte para expressar algo que queremos dizer, seja através da música, da pintura, e também existe a poesia, que tem na palavra o seu principal meio de expressão. Podemos lembrar também do encontro pessoal, quando encontramos alguém ao vivo e conversamos com essa pessoa face a face. Agora vamos pensar juntos, se estamos comunicando algo a outras pessoas todos os dias, nós então desenvolvemos diversos modos, diferentes estratégias para que isso aconteça. Como já falamos no começo do nosso encontro, podemos comunicar algo sem mesmo usar as palavras, usando somente o nosso corpo, somente a nossa linguagem corporal. Ainda assim, quando escolhemos usar as palavras para comunicar uma mensagem a outra pessoa, devemos pensar: nossa linguagem corporal está facilitando essa comunicação? Vamos conversar um pouco sobre isso. Por exemplo, se você encontrasse essa moça da fotografia e ela lhe dissesse essas palavras: não gosto disso. Vocês acham que a linguagem corporal dela está ajudando a comunicar essa mensagem? A sua expressão é feliz, ela tem um sorriso no rosto, seus braços e suas mãos estão em uma posição em que parece que ela está comemorando algo, mas de maneira muito diferente se vocês encontrassem esse rapaz da foto, com essa expressão facial, com esse olhar e os braços e as mãos posicionados dessa maneira, e ele lhe dissesse as mesmas palavras: não gosto disso. Vocês acham que dessa forma a linguagem corporal ajuda a comunicar essa mensagem? No segundo caso, na foto do rapaz, podemos dizer que a linguagem corporal e as palavras estão em harmonia para comunicar algo. Tanto a linguagem corporal como as palavras seguem em um mesmo sentido. Vamos agora observar
essa foto. Nessa foto, nós podemos enxergar um menino e uma mulher. O que podemos dizer quando observamos a expressão facial dessas duas pessoas na foto? Será um encontro harmonioso ou será uma briga? E se observarmos a postura, há uma grande proximidade entre eles, não é verdade? O gesto ou como acontecem os movimentos do corpo também reforçam essa intimidade. As mãos estão dadas. E qual será a voz durante esse encontro? A linguagem corporal é um componente tão significativo em nossas comunicações que serviu como inspiração para a criação dos emojis, símbolos que passaram a ser incorporados nas nossas comunicações cotidianas, principalmente via internet e mensagens de texto. Cada emoji remete a uma expressão. Por exemplo, esse emoji lhe sugere o quê? Que mensagem você escreveria usando esse emoji? Sim, esse emoji se refere a um estado sonolento e combina, por exemplo, com essa frase: acordei cedo demais. Esse outro emoji lhe sugere o quê? Que mensagem você escreveria usando esse emoji? Muito bem, esse emoji fala de uma boa risada diante de algo engraçado e combina bem com essa frase: achei super engraçado. É importante lembrarmos que em diferentes situações da vida, como por exemplo na apresentação de um trabalho, devemos escolher um texto e nossa linguagem corporal deve facilitar a comunicação desse texto para um público. É sempre importante tomarmos esse cuidado para que sejamos entendidos. Vamos então pensar um pouco sobre a menina dessa foto. Ela está com os braços cruzados. Sua expressão facial não é muito receptiva. Vocês acham que essa expressão e esse gesto vão facilitar a apresentação de um trabalho? Vamos então lembrar alguns aspectos da linguagem corporal que conversamos aqui hoje. A expressão facial, como olhamos a outra pessoa, a postura ou como nosso corpo apresenta disponibilidade para a comunicação, o gesto ou pequenos movimentos expressivos do nosso corpo, como, por exemplo, levantar uma mão, coçar a cabeça, e a voz. Se pensarmos com cuidado nesses aspectos e relacionarmos diretamente ao texto que nós estamos falando, nós vamos ter uma boa comunicação. Façam essa experiência no dia a dia de vocês. Nos vemos no próximo encontro. Até lá! Andreia trabalha numa loja e passa a maior parte do dia interagindo com clientes e colegas de trabalho. E embora converse bastante com eles, ela também usa outras formas de comunicação não verbal, a linguagem corporal, que é uma forma de comunicação que se baseia em sinais que não são verbais, como postura, expressões faciais, gestos, entre outros. Seus significados variam de uma cultura para outra. Sem querer, lemos a linguagem corporal e a interpretamos em termos de humor, sentimento ou intenções. No caso da Andreia, mesmo antes de falar, ela já está comunicando vários tipos de sensações para os clientes. Por exemplo, se ela fica com os braços cruzados e evita o contato visual, os clientes podem achar que ela não está com a melhor disposição para atendê-los. No entanto, Andreia poderia estar de bom humor, mesmo que seu corpo estivesse mostrando o contrário. Isto não é uma escolha que ela fez. Talvez seja apenas a sua forma de ser. Mas se ela estiver consciente desses gestos, pode trabalhar para melhorar. Ainda que mudar seus hábitos possa ser difícil,
fazer uma pausa para observar a si mesmo será útil para você anotar e fazer mudanças para ser um bom comunicador não verbal. Esse conhecimento também pode ser aplicado na leitura da linguagem corporal de outras pessoas. Digamos que Andréia percebe que seu colega de trabalho está meio calado, distante e desanimado. Ela pode perceber que ele está nervoso ou está com problemas. Dependendo do seu relacionamento, pode querer dar um tempo para ele ou perguntar se está acontecendo algo com a pessoa. Aprender sobre os vários aspectos da linguagem corporal pode fazer a diferença na forma como os outros nos percebem. Observe como você se apresenta aos outros. Você pode dizer muito sem falar nada. Quer aprender mais sobre este tema e ver outros conteúdos relacionados? Então visite edu.gcfglobal.org. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor.